Olá! Você é daqueles que acreditam que é impossível aprender física? Que só de pensar em Enem sente um frio na espinha? Então vem comigo. Olha o que eu tenho para te mostrar. Veja só, eu não sei como é que você encara os itens do Enem. Eu não sei se você tem medo, não sei se você fez sua preparação adequada. Mas observa só esse item. Enem 2017, um item de circuito elétrico, habilidade 5, dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Como que você tem que encarar esse item? Observe o circuito. Observe a disposição dos elementos que aí estão. E simplesmente você consegue chegar numa resposta rápida, tranquilamente. Vamos fazer a questão. Eu posso, por exemplo, nomear este ponto bem aqui como sendo ponto A, o terminal A. E este ponto bem aqui como sendo o ponto B, ou seja, o terminal B. A corrente elétrica ela vai sair daqui do gerador, da fonte de tensão, essa corrente I, vai seguir o seu curso, e quando ela chegar no ponto A, ela vai se dividir. Mas eu não vou me preocupar com todo o circuito. Olha como eu vou me preocupar. Eu vou olhar apenas para esse setor aqui embaixo. Nada mais vai me interessar. Somente essa parte aqui embaixo. Por quê? Porque essa parte embaixo está em paralelo com a parte de cima. Então, a tensão elétrica entre os terminais A e B é a mesma, tanto para quem está em cima quanto para quem está embaixo. Então, eu não preciso me preocupar com o circuito como um todo. O que vai acontecer, então, com a corrente elétrica quando ela chegar no terminal A, ou seja, no ponto A? Ela vai se dividir. E, por conta disso, eu vou mostrar a vocês qual vai ser o comportamento dela e como que você deve olhar. Observe bem que essa corrente elétrica vai se dividir de tal modo que vem uma corrente passando por esse resistor de 120 ohms, eu vou chamar de corrente 1. E vem uma corrente para cá, para o resistor de 60 ohms, que eu vou chamar de corrente 2. Automaticamente, eu já sei que os resistores de 120 ohms e de 60 ohms estão em paralelo. Isso é muito importante para a resolução da questão. E já sei que essa corrente 1, que está passando pelo resistor de 120 ohms, é a mesma intensidade de corrente que passa pelo fusível, corrente I1. Quando você olhar para este ponto bem aqui, você vai ter a corrente 2 e a corrente 1 se juntando, virando aqui uma certa intensidade de corrente, vou chamar de corrente I3, que é a corrente que vai passar por esse resistor de 40 ohms. A soma da corrente 1 com a corrente 2 vai dar a corrente 3. Vou escrever bem aqui. Você não precisa nem sequer escrever isso para concluir que a corrente 1 com a corrente 2 vai dar a corrente elétrica número 3. Você já sabe, então, que os resistores de 120 ohms e de 60 ohms estão em paralelo entre si. Sabe também que o resistor de 120 ohms está em série com o fusível. Portanto, essa corrente elétrica 1, a gente já sabe que ela vale 500 mA.
500 mA é o mesmo que 0,5 ampere, ou meio ampere, como você quiser chamar, não tem problema nenhum. Ora, se eu sei a intensidade da corrente, I1, que é meio ampere, e sei a resistência por onde ela passa, que é de 120 ohms, eu posso descobrir qual é a DDP que esse resistor de 120 ohms está submetido. Como que eu faço isso? Eu posso utilizar a primeira lei de Ohm. A DDP igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Eu sei, então, quanto é a resistência e quanto é a intensidade da corrente. Vou encontrar agora a DDP. Quanto é essa DDP? Esta DDP ela vai ser igual a 120 vezes 0,5. Não precisava nem sequer você escrever isso também. Porque multiplicar com meio é a mesma coisa que pegar o fator que você está multiplicando com meio e dividir por 2. Então, esta DDP ela vai ser igual a 60 volts. Automaticamente, eu já posso, inclusive, eliminar as letras A, B de bola e C de casa. Ficando aqui, então, apenas D de dado e E. Se você dependesse de chute, você teria, então, 50% de chance de acertar. Você não depende de chute. Estou te orientando. Estou contigo. Vamos continuar. Ora, se o resistor de 120 ohm está em paralelo com o resistor de 60 ohm, a DDP para o resistor de 120 ohm é igual a DDP para o resistor de 60 ohm. Como no caso eles estão em paralelo e a DDP é constante, eu posso chegar a uma conclusão brilhante para a resolução da questão. Observa comigo. Quando você tem a primeira lei de Ohm para discutir quando os resistores estão em paralelo, observa que a DDP ela é constante. Ela é a mesma tanto para um, que é o de 120, quanto para o outro, que é o de 60 ohm. Se isso é verdade, a resistência elétrica e a corrente elas têm propriedades inversas. Como assim? Escutem. Eu estou querendo te dizer, então, que aquele resistor que tiver maior resistência, ele será percorrido por uma corrente de menor intensidade. E aquele resistor que tiver menor resistência, ele será percorrido por uma corrente de maior intensidade. Se você prestar atenção, esse resistor de 60 ohm, ele é menor do que 120 ohm. Se ele é menor, ele será percorrido por uma corrente maior. E eu já posso, inclusive, saber quanto é essa corrente. Se ele tem uma resistência que é metade da resistência do resistor de 120 ohm, então, por ele, vai passar o dobro de corrente que passa pelo resistor de 120 ohm. A corrente que passa pelo resistor de 120 ohm, ela é meio ampere. Então, a corrente que passa pelo resistor de 60 ohm, ela vale 1 ampere. E eu já sei, então, que a corrente 2, ela vai ser igual a 1 ampere. Ora, se eu já sei que a corrente que passa pelo resistor de 60 ohm, que é a corrente 2, vale 1 ampere, e que a corrente que passa pelo resistor de 120 ohm, que é a corrente I1, vale meio ampere, é só somar. 1 ampere mais meio ampere vai dar 1 ampere e meio, 1,5 ampere. Isso é a intensidade da corrente 3, 1,5 ampere. Se eu sei a corrente que passa pelo resistor de 40 ohm, eu sei, então, como que vai ser a DDP que ele está submetido. Por quê? Porque eu sei a corrente e sei a resistência. Aplico de novo a primeira lei de Ohm para ele. U igual a R vezes I. Observe, a resistência dele é 40 ohm. Se eu multiplicar isso com 1,5, é a mesma coisa que fazer assim. Vou te dar uma dica. Não precisava nem sequer você riscar. Eu vou simplesmente substituir esse 1,5 por 3 dividido por 2. Você vai entender por quê. Trabalhando com a linguagem matemática mais suave. 1,5 é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Por quê? Porque na hora da prova geralmente se está nervoso. Facilite sua vida. E aí eu sei que 40 dividido por 2 dá 20. E 20 vezes 3 vai dar 60 volts. Ora,
se os resistores de 120 ohm e de 60 ohm, que estão em paralelo, estão submetidos a 60 volts, então essa voltagem e mais a voltagem que o resistor de 40 ohm está submetido vai dar DDP entre os terminais A e B, que é a DDP, ou tensão elétrica do gerador. Portanto, a DDP-U ela vai ser 60 mais 60, que dá 120 volts. Percebe? Olha como a questão é bem simples. Aí você vem, marca a letra D de dado. Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Essa era a pegada para a questão. Perceba que a maioria das coisas que eu escrevi aqui na lousa, que você está observando aí na tela do seu computador, do seu smartphone, seja lá qual dispositivo que você está utilizando para assistir esse momento, a grande parte das coisas que eu escrevi, na hora da prova você nem sequer precisava escrever. São valores intuitivos e as correspondentes operações com eles também são intuitivas. Automaticamente você conseguiria marcar 120 volts tranquilamente. Aguarde, virão mais orientações com esse teor. Fica ligado aqui, tá bom? Até mais. Percebeu? Física não é um bicho de 7 cabeças. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Comenta aqui embaixo quais as tuas maiores dificuldades em física que eu vou te ajudar. Vou contigo até as vésperas da tua prova. E no final, tudo vai dar certo. Eu sou o professor Scooter e esse é o canal Física com Scooter.